primotinha da Bio! Vamos a mais uma aula de bioenergética. O assunto de hoje é quimiossíntese. Vem comigo! Pessoal, vamos falar um pouquinho desse processo químico que ocorre também em seres autótrofos que precisam produzir energia para fazer síntese de matéria orgânica, ou seja, ocorre em seres autótrofos que produzem o seu próprio alimento. Assim como a fotossíntese também vai acontecer em duas etapas. A primeira etapa necessária para a produção de energia e a segunda etapa para consumir essa energia e produzir então matéria orgânica. Quem faz quimiossíntese? São seres vivos que não vão fazer a captação de luz, por isso que eu não chamo esse processo de fotossíntese. Quem são esses seres vivos? Bactérias e arqueias. Quem são arqueias? Arqueias são seres vivos que foram descobertos não há muito tempo, que são consideradas bactérias também, mas que vivem em locais totalmente desfavoráveis à sobrevivência, locais onde a temperatura é muito alta, onde tem muitas substâncias tóxicas, ambientes que são muito ácidos, Foram encontrados esses seres vivos que estão em estudos e fazem parte inclusive de um domínio, que é uma nova classe taxonômica, chamada aí o domínio das arqueias, Então, olha só. Quimiossíntese é um processo de produção de energia e produção de matéria orgânica sem a utilização de energia luminosa. Então, professora, como que eles vão conseguir produzir energia se eles não vão pegar a energia do sol e converter em energia química? Eles vão conseguir produzir energia química a partir da oxidação de compostos inorgânicos. Tanto que as bactérias que são quimiosintetizantes, elas são conhecidas muitas vezes por serem sulfobactérias. Quem são sulfobactérias? São bactérias que oxidam compostos à base de enxofre. Eu tenho ainda as nitrobactérias, que inclusive, nas provas de vestibulares são as que mais caem, principalmente quando envolve processo de quimiossíntese, porque elas fazem parte de um processo biogeoquímico super importante, que é o ciclo do nitrogênio. Então, as nitrobactérias, elas conseguem oxidar compostos nitrogenados. E eu tenho ainda as ferriobactérias, que conseguem, oxidar compostos ferrosos. Então, vamos ver como que isso acontece. A quimiossíntese, produção de energia para fazer matéria orgânica. Ela vai fazer isso oxidando compostos inorgânicos. Que compostos inorgânicos são esses? Principalmente aqueles que são à base de enxofre, nitrogênio e ferro, Eu vou dar inclusive hoje dois exemplos bem importantes que envolvem aí o enxofre e o nitrogênio. Vai acontecer em duas etapas. Como que ocorrem essas etapas? Vamos lá. A primeira etapa tem que ser o quê? A produção de energia. Por quê? Para produzir a matéria orgânica, esse ser vivo ele vai consumir energia, então ele precisa produzir. E a gente viu que essa energia ela é produzida quando eu formo molécula de ATP, que é a nossa moeda energética, e quando eu tenho aí bastante liberação de elétrons, tanto para a produção de ATP, quanto para a redução da molécula de NADP, transformando ela em NADPH. Então, quando que eu tenho energia? Quando eu tenho a formação de ATP e quando eu tenho a redução do NADPH para que ele possa carregar elétrons, já que elétrons possuem muita energia. Onde eu tenho elétrons, eu tenho aí energia. Se a minha molécula está carregando elétron, isso significa que ela está carregando energia. Essas moléculas, ATP e NADPH, elas precisam ir para a segunda etapa, para que na segunda etapa possa ser então fabricado a glicose. Essa energia possa ser utilizada para a fabricação de um composto orgânico, lembrando que o composto orgânico aí mais importante, a glicose. Então vamos lá. O que vai acontecer na oxidação? Sempre que a gente tem um processo de oxidação, a gente tem aí a participação do oxigênio. Ah, professora, quer dizer então que seres vivos quimiosintetizantes, eles são aeróbios, porque eles usam oxigênio? Quando a gente fala em anaeróbio e aeróbio, eu estou falando na utilização de oxigênio no processo de respiração. E o processo de respiração, ela é a
quebra da molécula orgânica. Aqui não, aqui eu estou produzindo energia para produzir a matéria orgânica. Ela vai ser quebrada em um outro processo lá dentro das nossas células, para poder então também ser convertida em energia. Só que quando a gente fala em fotossíntese e quimiossíntese, eu estou falando em produzir energia, mas principalmente para usar essa energia para produzir uma matéria orgânica, que vai ser o alimento daquele ser autótrofo. E aí sim, essa matéria orgânica dentro desse ser vai ser quebrado. E daí alguns seres vivos usam o oxigênio para quebrar. Aí sim, esses são aeróbios. Outros não usam oxigênio para quebrar a matéria orgânica lá dentro. Aí esses são anaeróbios. Aqui não, eu vou usar o oxigênio presente na atmosfera para oxidar o composto inorgânico. Então, olha só, a primeira parte, oxidação, o que vai acontecer? Acontece bastante liberação de elétrons, bastante liberação de hidrogênio, né? E aí eu vou ter dois processos importantes: a formação de ATP pela fosforilação, e agora não é fotofosforilação. Por que não é fotofosforilação? Porque eu não estou usando a luz, eu estou simplesmente fazendo ATP, tá? Ou seja, os produtos que vão vir dessa reação química aqui é a liberação de um monte de elétron. E essa liberação de um monte de elétron vai ser utilizada para fosforilação, ou seja, para a junção do ADP com um fosfato e formação da nossa moedinha energética, que é o ATP. Beleza, então eu já formei aqui energia, já produzi um tipo de energia. Além disso, como tem muita liberação de hidrogênio, né? As moléculas de NADP, que são carregadoras de elétron, né, que aderem ao hidrogênio e carregam elétrons, elas vão para sua forma reduzida e são transformadas em NADPH. Então, aqui eu tinha ela oxidada, agora eu tenho ela reduzida. Tranquilo até aqui? Então, primeira parte da quimiossíntese é produzir energia. Tá, professora, mas essa energia vai ser usada onde? Calma, ela vai ser usada agora na segunda etapa, para produzir a glicose, que é o composto orgânico. Então, a primeira etapa é pegar o composto inorgânico e oxidar ele. Ah, oxidou ele, o que aconteceu? Liberação de energia. Energia em que formato? ATP e NADPH. Tá, e agora esse ATP e esse NADPH vão para onde? Agora eles vão ser utilizados na segunda etapa da quimiossíntese, onde vai acontecer o quê? Produção de glicose, né? Então aqui na segunda etapa da fotossíntese eu tenho a produção da matéria orgânica, aqui representada como glicose. Aqui vai acontecer o quê? A junção de gás carbônico presente na nossa atmosfera mais água, né? Para formar o C6, H12O6. Só que, claro, não é tão simples assim. Para fazer essa junção dessas moléculas, eu vou precisar da utilização de energia. Então, o que vai entrar nesse processo? Vai entrar ATP, que foi fabricado aqui, e vai entrar NADPH, que foi fabricado também aqui na primeira etapa. Então, essas moléculas energéticas, fabricadas aqui na primeira etapa por um processo de oxidação, elas vão ser utilizadas aqui na segunda etapa. E aqui na segunda etapa vai acontecer aquele ciclo das pentoses, né? Conhecido como ciclo de Calvin-Benson. O que acontece nesse ciclo, professora? Acontece a fixação do gás carbônico. Então, primeiro, nesse ciclo de Calvin-Benson, né, forma-se o que a gente chama de pegal. O que é um pegal? É um gliceraldeído trifosfato. Essa molécula aqui, ela é feita de 3 carbonos ligado a 7 hidrogênios ligado a 6 gás oxigênio ligado a um grupo fosfato. O que acontece? Ó, só tem 3 carbonos num pegal, mas uma glicose tem que ter 6. Pois então, mas no ciclo das pentoses, onde vai ocorrendo essa fixação de gás carbônico, onde vai acontecendo essa utilização de ATP e de NADPH, vai formando esse pegal. Quando duas moléculas de pegal se unem, forma uma glicose.
Beleza. Ah, para formar glicose, professora, pegou o ATP, usou. Pegou o NADPH, usou. Tá, então ele vai devolver ATP e NADPH assim? Normal? Ele usou. Se ele usou, o que ele devolve? Ele devolve para esse organismo o ADP, porque o ATP já foi usado, e como ele já usou a energia que estava carregada pelo NADPH, o NADPH não é mais NADPH, é NADP. Então, olha só, resumindo, quimiossíntese, produção de energia, para fazer o quê? Matéria orgânica. A produção de energia vai acontecer por oxidação de compostos inorgânicos. Que compostos são esses? Principalmente a base de enxofre, nitrogênio e ferro. Quem faz quimiossíntese? Bactérias e arqueias. Essas bactérias e arqueias, num primeiro momento, vão oxidar o composto orgânico. Oxidou, produziu energia, ATP e NADPH. Aonde que essas energias vão ser utilizadas? Na segunda etapa, para a produção de glicose, onde essa glicose vai ser produzida no ciclo das pentoses. No ciclo das pentoses, forma-se pegal. Quando eu junto duas moléculas de pegal, eu formo, então, uma glicose. Elas consomem o ATP, consomem o NADPH. O que elas vão devolver? Vão devolver o ADP e o NADP. Professor, o processo de quimiossíntese é importante? Só para vocês terem uma ideia, em 1977, cientistas descobriram que haviam animais vivendo a 2,5 quilômetros abaixo da superfície. Em locais que eles não imaginavam que poderia ter vida. E esses animais, eles atingiam até 2 metros de comprimento. Que animais eram esses? Eram poríferos, eram anêmonas, eram alguns crustáceos, como caranguejos, estavam vivendo nesse ambiente, que eles achavam que era inóspito. Só que o que eles perceberam? Que onde esses animais viviam era muito próximo de uma fonte termal e que nessa fonte termal tinha muita água quente e também tinha muito gás sulfúrico. Então eles perceberam o quê? Que nesse ambiente viviam bactérias que conseguiam oxidar o gás sulfúrico e nessa oxidação esses seres unicelulares, eles produziam energia, eles usavam essa energia para produzir matéria orgânica e eles acabavam servindo de alimento para esses animais. Então, olha a importância, da captação de substância química inorgânica, da oxidação disso, da produção de energia para conseguir então fabricar o alimento e desses seres vivos servirem como base na cadeia alimentar para poder alimentar os outros animais. Então, essas pequenas bactérias deram a essa comunidade de animais a possibilidade da sobrevivência. Outra coisa super importante que cai um monte em prova e a gente vai estudar lá em ecologia, que é o ciclo do nitrogênio. Nós super utilizamos o nitrogênio para produzir material genético, DNA e RNA, e para produzir aminoácidos, que são fontes aí de proteína, que eu preciso de vários aminoácidos para formar proteína. No ciclo do nitrogênio, várias bactérias participam, então eu tenho o N2 presente na atmosfera, eu tenho bactérias que vão fazer a fixação desse N2, que vivem em raízes de plantas leguminosas, só que quando o nitrogênio já está incorporado ao solo, ele está na forma de amônia. A forma de amônia é o que a gente chama de NH3. Aí o que acontece? A amônia presente no solo, ela sofre um processo de oxidação. Por quê? Porque a planta, ela gosta de assimilar um tipo de nitrogênio que vai chegar até nós depois por meio da alimentação, mas ela gosta de fixar esse nitrogênio numa forma chamada de nitrato. Nitrato é uma molécula que é menos tóxica para a planta, e a planta consegue fazer essa assimilação. A amônia é tóxica, então ela precisa passar por essa transformação. Então, no ciclo do nitrogênio, a gente vê assim, amônia se transformando em nitrito, nitrito se transformando em nitrato, tá? Ou seja, o nitrogênio, ele vai passando por formas que vai ficando cada vez menos tóxico para a planta conseguir assimilar. E esse nitrogênio vai chegar até a gente por meio da alimentação. Então, o que acontece? Nesse processo de transformação de amônia para nitrito, para nitrato, existem bactérias
participando desse processo? Bactérias que conseguem oxidar o composto nitrogenado. Opa, professora, mas se ela está oxidando um composto nitrogenado, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo quimiossíntese. Então, o que acontece em uma das partes aí do ciclo do nitrogênio? A gente percebe que bactérias conhecidas como nitrosomonas, elas conseguem pegar o amônia, oxidar e transformar em nitrito, NO2, que é uma molécula já menos tóxica. Só que o que acontece? Isso aqui para a planta é excelente. Só que quando a bactéria oxida um composto nitrogenado, o que ela produz? Energia, né? Essa energia, ATP e NADPH. E essa energia ela vai usar onde? Ela vai usar para a segunda etapa, para ela conseguir então produzir compostos orgânicos para a própria alimentação, né? E então, o que acontece? No segundo passo de oxidação, no ciclo do nitrogênio, o nitrito ele é novamente oxidado por bactéria chamada de Nitrobacter e ele passa a ser chamado de nitrato, que é o que realmente a planta gosta de assimilar. É a molécula preferencial de assimilação da planta. Opa, então essas bactérias fizeram super bem para a planta e para elas também, porque quando elas oxidaram o nitrito para transformar ele em nitrato, o que elas produziram? Energia. Liberaram elétron, liberaram hidrogênio, produziram ATP, produziram NADPH e fizeram a comida dela. Conseguiram entender? Vamos ao nosso resumindo! Então, galera, vamos ao nosso esquemão de estudo sobre quimiossíntese, processos que envolvem reações de oxidação como fonte de energia. A quimiossíntese é realizada por seres autótrofos como bactérias e arqueias, que oxidam compostos inorgânicos, principalmente à base de nitrogênio, enxofre e ferro. Essas bactérias elas produzem matéria orgânica, no caso a glicose. A quimiossíntese ocorre em duas etapas. A primeira etapa é a oxidação, onde o composto inorgânico associa-se a gás oxigênio, formando um composto inorgânico oxidado. Nesse processo, a formação de moléculas energéticas como o ATP e o NADPH, que vai ser utilizado no segundo processo, na segunda etapa, onde ocorre a formação do composto orgânico a glicose, onde gás carbônico associa-se à água, formando C6H12O6. Vale lembrar que as bactérias elas utilizam a energia da primeira etapa para a fixação do carbono que ocorre no ciclo das pentoses. No ciclo das pentoses, há o uso do ATP, do NADPH, a absorção do gás carbônico para a formação do PGAL, uma molécula chamada gliceraldeído trifosfato. É importante a gente lembrar exemplos de utilização da quimiossíntese. Em 1977, cientistas descobriram a existência de animais que viviam a 2,5 km abaixo da superfície, próximos a fontes termais, e concluíram que bactérias viviam nesse lugar e oxidavam o gás, produziam energia, produziam matéria orgânica e alimentavam os animais daquele local. Outro exemplo importante é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é super importante para a formação de RNA, DNA e aminoácidos. E o ciclo de nitrogênio envolve a mudança desse nitrogênio em várias moléculas diferentes. Entre elas ocorre uma oxidação, uma mudança de amônia para nitrito para nitrato. Essa mudança ocorre por oxidação e essa oxidação ocorre por quimiossíntese, por bactérias que são quimiosintetizantes. Pessoal, dê um print na tela e bons estudos e até a nossa próxima aula!